Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui na TV 247 para o nosso Revolução Molecular, para poder aí revolucionar esse mundo que nós vivemos. Então, sejam todos muito bem-vindos e vão aí já compartilhando essa live, mandando para todo mundo, para que as pessoas possam chegar aqui e participar dessa reflexão aí, que vai ser muito boa, muito potente. Então, nos ajudem aí compartilhando, dando já o seu like, porque isso ajuda o YouTube a compreender o quão relevante é essa live. Então, hoje estamos aqui em trio parada dura aqui, a nossa querida Mônica Silva, esquizoanalista. Tudo bom, Mônica? Tudo bem, Valéria. Muito contente de estar com o Lúcio mais uma vez aqui, né? E nós debatemos um tema que eu acho importantíssimo. Nós, psicólogos, né, podemos debater as consequências, né, dessas mudanças na sociedade, a influência disso no comportamento, nas liberdades, na questão da própria política. Então, eu acho que hoje vai ser um debate interessante, né, inclusive com um filósofo bem atual, que é o Byung-Chul Han, sul-coreano, né, e que teve influência desses filósofos e pesquisadores franceses, como Deleuze, Guattari, Foucault, inclusive essa questão da gente estar falando sobre Foucault, Guattari, Deleuze, e agora trazemos o Byung-Chul Han, justamente porque são muitas pessoas que tentam entender o que está acontecendo nas sociedades durante a trajetória, como que o poder foi se transformando, mudando, quais são as novas formas, como que nós somos cada vez mais controlados nas nossas vidas. Então, eu acho que isso é uma reflexão muito importante para cada um entender as influências na sua própria vida. Por isso que eu acho que a Revolução Molecular cabe muito bem, né? E Guattari já nesse meio tempo, foi contemporâneo de Foucault, mas influenciou também Byung-Chul Han. Já no Revolução Molecular, eu peguei um pedaço dos textos, justamente ele já fala sobre esse controle dos nossos corações e mentes, né? Como diz o nosso querido Genuíno, né? Boa tarde para todos. Vamos embora. Vamos embora. Aí, tá aumentando aí nossa audiência. Já vão aí compartilhando para a gente poder ter mais gente aqui nessa ágora virtual aqui, que é o YouTube. E estamos aqui com o nosso querido amigo Lúcio Massaferri Salles, do portal Fio do Tempo, que vocês já conhecem, já esteve aqui algumas vezes, já é um habitué aqui do nosso querido, da nossa querida Revolução Molecular, né? Tudo bom, Lúcio? Tudo ótimo, Valéria, Mônica, o pessoal todo que está aí, eu estou vendo aqui no chat, Valéria Puga, José Lessa, Rosa Amélia, Valsan, Zé Radal. Boa tarde para todo mundo, uma alegria muito grande estar novamente aqui para bater papo com todo mundo, né, com vocês. E comentando aqui rapidamente o que a Mônica disse, o Byung-Chul Han é um pensador bastante interessante, né? É um oriental, tem uma escrita diferente, né? Ele tem um estilo meio de Koan, né? São uma escrita curta e assim ela tem umas coisas meio paradoxais e realmente a ideia dele de psicopolítica, ele pega alguma coisa, umas reflexões desses franceses, né? do Guattari, do Deleuze, para misturar lá com as experiências, com os conhecimentos dele, e propor para a gente um pensamento sobre a psicopolítica nessa nossa era digital, né? Ele chama de neoliberalismo da era digital. Uma alegria estar aqui com vocês todos. Maravilha. Olha, eu estou aqui com o meu exemplar aqui da Sociedade do Cansaço. Eu confesso que eu sou uma aprendiz, né, desses pensamentos. O livro é super curtinho, super mais denso, né, interessante, mas ele escreve de uma maneira bastante... eu acho que clara, e acho que vale muito a pena para quem tiver buscando aí esse aprendizado, que eu acho que esse espaço aqui é o que tem
proposto, né? Lembrando duas coisas, Lúcio lançou aí um livro, que eu vou colocar o link aqui para vocês, né, Lúcio? Quer dar só uma palavrinha do livro para a gente poder, antes de começar? Bem rapidinho, para a gente entrar na conversa com o pessoal aí. É o livro que eu lancei 13 de julho, é a Arquitetura do Caos, Guerra Híbrida, Operações Psicológicas e Manipulação Digital, que ele é uma coletânea de pequenos ensaios online que eu vinha fazendo desde o final de 2018 e vai se encontrar com os vídeos, né, que eu já compartilhei, que eu já fiz. Inclusive, um deles passou em 2021, aqui no 247, que é a Arquitetura do Caos. Então, tem o 1, 2 e 3 lá no canal, no portal Fio do Tempo. Então, esse livro ele se encontra, né? Eu acho essa experiência legal para poder trocar reflexões, né? Lancei agora há pouco. É esse link aí, né? Você botou, é o link que eu estou colocando aqui e vou mostrar também para vocês daqui a pouquinho aqui o livro. Eu acho que vale muito a pena todo mundo comprar e conhecer esse trabalho do Lúcio. Vou mostrar aqui o livro rapidinho, só para vocês. Informação, Valéria. Pronto. Esse formato que eu fiz, esse formato desse livro que eu fiz, já foi pensando justamente nessa modalidade meio híbrida de fazer os vídeos bem feitos, né, com muita profundidade e tal, e com uma linguagem aberta, e com um livro que fosse norteando, que eu acho que isso aí é uma maneira potente de compartilhar reflexões e receber feedback também da galera, entendeu? Não é dar conta de tudo, pelo contrário, é de propor reflexões, incluindo o que a gente viveu aqui, né, desde, na verdade, bem antes de 2013, né, que veio culminar nesse golpe aí continuado que a gente sofreu, né? Isso. Exatamente. Daqui a pouco eu vou mostrar umas outras coisas muito legais aqui da Mônica. Vou abrir aqui, daqui a pouco eu coloco. Mônica, você quer começar aqui a discussão? Tá, isso. Agora abriu. Gostaria. Agora... Você podia botar. Você podia botar aí uns pequenos trechos que eu peguei do Revolução Molecular, que eu acho importante a gente fazer uma reflexão, né, Lúcio? Com relação a essa coisa do controle, né? Quer dizer, as sociedades, elas passam... Eu acho muito interessante esse caminho. Foucault, Deleuze, Bichurran, todos vão falando das sociedades sendo controladas, do ser humano sendo controlado de várias maneiras. Então, a gente passa pela época, né, da soberania, dos governos soberanos, totalitários e tal, e de um tipo de controle, quando tinha menos gente, e aí a gente vai ver as torturas sendo publicitadas, sendo espetáculos, e torturas muito sádicas, exatamente para dar aquela coisa, olha, se você for contra o soberano ou se for contra o Estado, olha o que vai te acontecer. Aqui no Brasil nós tivemos Tiradentes picotado, tivemos Jesus Cristo, também ficou na cruz lá, morrendo lentamente. Tudo isso reflete aquela mensagem. E aí o Guattari vai dizer, já no Revolução Molecular, tudo isso aqui são de Revolução Molecular, permanece na ordem do dia, tanto do capitalismo quanto do socialismo burocrático, a busca, a experimentação de um sistema autoritário fascista. Então, não mudou. Né? Nós vamos passar para um outro momento, né, que o Foucault vai relatar. Quando a gente pensa nas massas, vira uma população, então muda o quantitativo, né? Há uma mudança também na sociedade, passa a ser uma sociedade urbana, e aí vai aparecer o que ele chama de uma sociedade disciplinar. Então, a gente vai encontrar também... Nós tivemos isso aqui também na ditadura, e é bom a gente refletir essas propostas da atualidade de um retorno a essas punições, que, né, aí vem no Foucault vigiar e punir, sempre o vigiar. Eu acho que isso é importantíssimo, quando o Foucault lança a coisa, fala do panótipo, que seria aquelas instituições
que prendem as pessoas, né? Então, a gente vai ter as instituições que prendem, prisões, hospícios, né? Os hospitais psiquiátricos, escolas no modelo também, internatos. Nós vamos encontrar famílias, e que ali teria uma torre central e que todo mundo era vigiado. Né? Todo mundo era vigiado na coisa física, dessa maneira do panóptico. Aí o Churran já vai dizer que hoje nós temos um panóptico digital. Então, que nós também, a partir do momento em que a gente disponibiliza os nossos dados, por isso que é uma sociedade do consentimento, não é mais por coerção, mas continua sendo uma coisa que nos vigia e nos pune, ou nos modela, ou nós somos premiados ou castigados, dependendo do tipo de comportamento. Por isso que é tão importante também a gente falar sobre isso. As psicologias mais importantes que nós tivemos antigamente eram psicologias comportamentais. Nos Estados Unidos, nós temos o Skinner, e na União Soviética, no Skinner fazendo experimentos com rato, e nós temos também o Pavlovsky na União Soviética, que era aquela época, né, das duas potências, porque o que interessa é o comportamento. Hoje, numa sociedade de consumo informatizada, continua interessando o consumo. Aí eu vou passar para o Lúcio, mas nós passamos por várias fases em que várias necessidades de condicionamento do comportamento humano foram importantes. E a política, apoiada pela psicologia, a gente tem que falar que sempre a psicologia teve agindo, como a gente teve na ditadura militar. A Cecília Coimbra trata muito bem sobre isso, né? Nos livros dela. Nós tivemos psicólogos, psiquiatras, todos envolvidos, médicos. Então, a gente não pode dissociar essas repressões. Pode botar o outro textinho aí. Você quer complementar? O funcionamento da... Mônica, você quer complementar aqui, que você leu até fascistas, né? Muitas forças tendem hoje a liberação das energias populares e do desejo próprio de toda espécie de minorias oprimidas. E para enfrentar esta situação, os poderes vigentes não param de reforçar as estruturas repressivas. Isso, porque nós temos gays, nós temos os problemas dos racismos, nós temos dos imigrantes, nós temos todas essas prostitutos, profissionais do sexo, tudo isso, como ele chama, das minorias oprimidas, que, na verdade, seriam maiorias silenciadas. Só que ele vai dizer que as formas muito óbvias, embora que a gente teve o nosso inanimável, ressaltando o torturador. Então, isso também é muito importante a gente entender, que não há uma mudança, assim, acabou aquilo ali e começou tudo novo. Não é isso não, gente. Todas essas plataformas de subjetividade, os agenciamentos coletivos de enunciação, eles continuam influenciados por todos esses processos de vigiar e punir, digamos assim, que eu gosto sempre de usar, eu acho o termo do Foucault maravilhoso, porque se fosse vigiar e premiar, estava maravilhoso, mas nunca é. É sempre a vigilância não traz nada de bom. É uma questão de acabar com as liberdades. Então, a gente chega lá no Churran dizendo aqui, ó, o próprio celular, o próprio like já está nos aprisionando de uma outra maneira. Por isso que eu acho que é interessante eu passar agora para o Lúcio desenvolver mais sobre isso. Inclusive, vocês devem assistir os vídeos maravilhosos. Tem Foucault com Churran, tem vários vídeos sensacionais lá no portal Fio do Tempo, que são muito esclarecedores, que convém a gente assistir. Para mim, é uma coisa muito bom a gente pegar os autores da atualidade, pessoas que desenvolveram ao longo desses diferentes percursos das sociedades. A gente não está falando só do Brasil, a gente está falando de um processo mundial. Essas coisas aconteceram no mundo todo. E como é que a gente entende esse poder, essas relações de poder e essas políticas? Por exemplo, como a gente entende a extrema-direita agora
nesse cenário mundial. Então, tem mecanismos que vão se maquinando e vão promovendo esse tipo de controle das nossas mentes, porque nessa época do Foucault ele está falando mais do controle dos corpos, né? Embora que essa separação corpo e mente é bem complicada da gente achar que o corpo está separado da mente, mas eles estavam mais interessados em reprimir os corpos diretamente. Então, inclusive, a gente tem a importância enorme das religiões fundamentalistas, que aí entra de novo no Foucault com relação à sexualidade. Então, é mais um vetor de repressão e é mais um território que se junta a essas todas as instituições que, na verdade, têm o mesmo objetivo, que é o quê? Reprimir e vigiar e restringir as nossas liberdades. Maravilha, vou passar a palavra aqui para o Lúcio, mas antes pedindo aí, ó, a gente está com 1/3 dos likes aqui de quem está assistindo, então coloquem o like aí para ajudar a gente a propagar para o maior número de pessoas essas reflexões tão boas aqui. Vou passar para o Lúcio. Vai lá, Lúcio. Então, pessoal, eu coloquei aqui no chat para ajudar a incrementar o nosso papo aqui. São passagens, quase que citações do livro Psicopolítica do Byung-Chul Han. Tá? Tem um porquê de eu ter colocado. Vamos lá. Então, pegando o gancho que a Mônica falou, e também aproveitando aqui uma questão levantada pela Elizabeth Coutinho, para aproveitar essa interação de troca de ideia com o pessoal que está aqui conosco. A Elizabeth falou assim, as Big Techs estão hackeando até as nossas falas. E estamos calados. Então, qual é o gancho que eu vou fazer? Tá? Olha só. Esse cara, o Byung-Chul Han, que é um ator, que é um autor que trabalha com essa questão da psicopolítica, do panótico digital, o que eu acho que tem de muito interessante é que ele vai localizar um momento de passagem, né, onde entra a grande rede, ou seja, o que é a grande rede que eu estou falando aqui? A internet mesmo. E os seus dutos, ou seja, plataformas de rede, tal, não sei o quê. Quando a colega Elizabeth lança, né, essa coisa que é uma verdade, né, as Big Techs estão hackeando, estão capturando nossos dados, informações e tal, já é o que se transformou essa grande rede na mudança do que foi apontado por Mônica. Ou seja, hoje nós estamos, possivelmente, veja, eu vou arriscar aqui uma coisa, a gente está ainda vendo a nascente, porque tem 30 e poucos anos, né, da grande rede, assim, isso é nada em termos de tempo na história, é uma micropoeirinha. Então a gente está na nascente de ver o que a gente chama assim de uma sociedade de controle. O que é isso? Olha o que eu coloquei aqui para a gente, que a sociedade disciplinar é constituída, no caso do que a Mônica estava falando sobre Foucault, né? A ideia do panótico que vigia fábrica, hospitais, os quartéis, os locais de trabalho fechados, ou seja, locais, aspas, de confinamento. Só uma dúvida, Lúcio. Quando se fala panótipo, você está falando que é uma estrutura de controle, é isso? O panótico seria a seguinte ideia, é uma estrutura de vigilância, né, para poder controlar, mas dentro desse sistema. A imagem é de uma prisão mesmo, né? Seria como se fosse uma torre no meio, com um vigia, e as celas em volta. Tem na internet, tem um dos vídeos que eu fiz do Deleuze com o Han falando, eu encaixei os dois. Então é como se o olho da vigilância, tipo Big Brother mesmo, né? Ele pegasse um giro completo para regular as pessoas nas suas celas pessoais, né? Aí é uma metáfora com a vida, né? Cada um na sua cela, no seu cantinho e tal, mas sendo vigiados. O que o Han vai introduzir, mas veja bem, gente, ele cita no livro Psicopolítica, como honestidade intelectual, que qualquer um tem que ter mesmo para fazer isso, de onde que ele dá esse salto, que é dessa turma, que ele vai falar assim, o Deleuze e o Guattari, né, eles vão dar um salto quando eles falam na sociedade de controle, que é uma expressão que não foi cunhada por eles, mas eles trabalham isso, principalmente o Deleuze, para dizer que hoje a gente já vive num mundo em que, mesmo não tendo esses muros,
nós não somos nós não somos exatamente coagidos e controlados, fechados. A gente tem essa impressão e sensação de uma liberdade, é tudo aberto, a gente transita nos espaços abertos com o nosso movimento, mas cada passo nosso, cada movimento nosso é controlado. É Riocard, o coisa na catraca do metrô, é o seu cartão, ou seja lá o que você tem, que você vai passar numa farmácia e fica registrado muitas das vezes, né, o que você comprou, é no mercado, são as câmeras de vigilância tão necessárias, veja bem, eu não estou fazendo uma crítica vazia, tão necessárias para coibir abusos dos mais variados, mas que também servem para captar nossas feições, que servem para fazer banco de dados para reconhecimento facial. Tudo isso vai se juntando, e quando a gente pensa num centro de controle que nem sempre é governamental, né, pode ser privado, junta pelo CPF o que a pessoa fez o dia inteiro. Agora, para finalizar e passar a bola de volta para a Mônica e para a Valéria, com a Elizabeth Coutinho, né, que colocou aqui dos cliques, imaginem vocês, de um bom tempo para cá, os nossos passos na internet, seja no smartphone, seja no computador, no tablet e tal, aonde a gente clica, na navegação silenciosa, o que a gente escreve, o que a gente curte, que é o dedinho para cima, o que a gente discute, sendo captado em bancos de dados que são capazes, inclusive, de fazer predições. Não é predição adivinhar o que a gente vai fazer, mas fazer leituras probabilísticas. Isso tem ciência, a ciência da estatística. E, quando não faz isso, para ser usado como propaganda, como a gente vê aqui. Foi o que a colega falou aqui no chat. Propaganda como? Pô, não é mágica. Eu abro meu celular e eu vejo aqui uma TV de não sei quantas polegadas, uma marca que eu queria ver em algum lugar, foi captado esse desejo, essa vontade e tal, foi transformado em informação e isso volta, né, em termos de propaganda para consumo e tal. É isso que nós estamos hoje vivendo. Eu acho que é a infância da coisa ainda. Estamos procurando ainda regulação, né, limites, né? Os transbordamentos que a gente vê por aí, né? Tanta coisa que está acontecendo aí, né? Olha, tem aqui um superchat do Henrique Cairos. Obrigada, Henrique, falando sempre maravilhoso ouvir o Lúcio. Muito bom, muito bom. E olha, peço novamente aí o like de vocês. Já está aumentando, mas tem que aumentar um pouquinho mais para a gente poder propagar essa nossa conversa aqui para o maior número de pessoas. Mônica, vai lá. Quer falar, Mônica? Então, pode botar aí a outra frasezinha do Revolução Molecular? Pode colocar, se você quiser. Porque o que a gente está pensando aqui, muitas vezes é que a repressão é adaptada de modo que possa ser interiorizada mais facilmente, o que não significa que ela tenha sido suavizada. Então, nessa coisa que o Lúcio está falando, a gente está falando também dos desejos, né? Eles fazem uma cartografia dos nossos desejos. Então, o que é que nós desejamos? O que nós queremos? Ao mesmo tempo que eles injetam e promovem outros desejos, né? Então, essa questão de toda essa programação virtual, quando a gente teve agora, por exemplo, na política, eu achei muito interessante o Bill Churran falando que não é verdade mentira, o negócio da fake news, né? Não é que seja mentira, nem que seja verdade, mas pega e faz uma manipulação daquilo ali, de um fato, e ali aquilo é disparado e isso entra na mente e nos corações das pessoas. Então, nós temos essa programação mental, mas que ela passa pelos afetos e pelos desejos. Então, aí que eu acho importante. Coloca aí, Valéria, outra... a repressão é adaptada de modo que possa ser interiorizada mais facilmente. Ou seja, a própria pessoa, a partir da produção de subjetividade, dos agenciamentos coletivos de enunciação, ela passa a desejar aquilo ali. Dali ele vai trazer uma coisa muito interessante que, nessa sociedade disciplinar, antigamente,
as pessoas estão confinadas, né? Achei interessantíssimo que o Lúcio trouxe isso. Então, ele diria que as pessoas seriam topeiras. O bicho que ele associa. E ele diz que nessa sociedade porque a repressão era realmente, os espaços eram contidos, a pessoa era contida fisicamente e não via as coisas, né? E, de repente, ele diz que nessa sociedade neoliberal, o que seria uma coisa que seria incentivada seria o empreendedorismo, seria a autoexploração, entende? Uma coisa do consentimento, você mesmo quer, e que então ele associa à serpente, porque a serpente ela vai de uma maneira sinuosa, totalmente diferente, e que não é mais que a pessoa não veja, é o excesso de coisas que ela vê, o excesso de informações. Então, e é o excesso de exigências que nós fazemos nós mesmos. E aí ele vai falar de uma consequência de vários transtornos psicológicos, como burnout, e como cansaço, que ele vai ter o livro A Sociedade do Cansaço. A própria pessoa não precisa de ninguém de fora, é de dentro para fora. Isso o Guattari já dizia, que a culpa era maravilhosa. A culpa era uma ferramenta sensacional do sistema, porque não precisava mais de ter polícia, não precisava mais nada, bastava ter culpa. E essa noção eu posso tudo, então nós viveríamos numa sociedade agora que é do excesso. A gente tem que ir ao máximo. E se você não consegue, claro que não vai conseguir, né, ser o máximo em tudo, aí surge também o quê? A depressão, a sensação, a baixa autoestima. Então, ali a gente vai ter, nesse processo de mudança social e dos mecanismos de controle sociais, a gente tem que entender o que isso está refletindo na saúde mental das pessoas, entende? Porque é um modo de vida, né? Isso o Guattari fala sempre. E, como eu falo sempre, a esquizoanálise é um modo de vida. De que maneira que a gente está sendo incentivado a viver, né? E os likes, e a questão das emoções, é emoção, é sensação. Então, é uma mudança muito grande. Por isso que a gente está falando da psicopolítica, porque agora entra muito as psicologias, entra muito que uso que vai se fazer desse novo modelo que nós estamos tendo. E aí a gente vê as informações, os agenciamentos coletivos de enunciação, que enunciados são priorizados para serem disparados. A gente vê essa coisa que teve na política, os robôs e tal, como é que pode? Aí vai, bum, 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 martelando, 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 as pessoas... Porque o peixe que morre é o que morde a isca. Então, as pessoas... o que não morde a isca não morre. Então, eles estão jogando a isca. É uma sociedade também do consentimento, quase como se... não, vai quem quer. Não, vai quem quer, até que ponto a pessoa, uma criança, um adolescente, quer, se a coisa já começa tão cedo nesse tipo de programação mental, programação dos desejos, e introduzindo valores diferentes, né? Aquela coisa, há uma desterritorialização dos valores ancestrais. A gente pode falar do que é humano e o inumano, né? E o artificial, porque, na verdade, vende-se muito e propaga-se muito territórios existenciais artificiais. E isso gera uma angústia muito grande. E não é à toa que a gente está tendo essas consequências dessa maneira de viver de uma forma tão generalizada. E quem mais está ganhando é a indústria farmacêutica, sem dúvida alguma. Então, volta a palavra para o Lúcio. Vamos continuar nosso bate-bola? Volto. Antes, deixa só eu passar a comentar aqui com vocês. Queria mostrar aqui, gente, fazer um convite para vocês participarem aí nesse processo de autoconhecimento aí, e de conhecimento. Olha, o curso da Mônica, ele vai entrar no módulo 2, tá? Introdução à esquizoanálise, pela Escola Livre de Artes.
Vocês estão vendo aí, né? Na chamada, né? Estão vendo. E aqui, módulo 2, psicopolítica, uma interlocução a partir da esquizoanálise. É toda segunda-feira, é online, ao vivo, das 19h30 às 21h30. Você pode fazer ao vivo, como eu estou fazendo, ou você pode assistir a gravação, tá? Olha ela aqui com o Guattari, bem legal. E eu estou deixando aqui o link na descrição, gente, porque assim, esse processo aí dessa live, né, que a gente já está na live 59, Mônica, de reflexão, eu acho que isso tem sido muito legal, e muita gente tem pedido, então a Mônica está fazendo aí esse curso, e eu acho que vale muito a pena. Estou colocando o link aqui, e vou compartilhar uma coisa bem legal, uma novidade aí, que a gente vai ter, ela vai ter alguns convidados, como a gente maravilhoso Lúcio, estará lá. O Lúcio é um deles. Deixa eu mostrar aqui para vocês, acho que agora deve estar aparecendo. A gente vai começar nesse dia 7 de agosto, e a primeira convidada é a professora Jaqueline Muniz, que já esteve aqui. Então, a gente vai ter a Jaqueline Muniz, maravilhosa. Depois, o professor Chico Teixeira, no dia 14, o Lúcio Massaferri, no dia 21, e a nossa querida Sara Wagner York, no dia 28. Então, assim, vai ser muito, muito legal, né? Um trabalho maravilhoso. São 2 horas aí de aula que a gente vai conseguir poder aprofundar, né? Em cada dia, né? Aprofundar aí. E dessa vez eu vou usar 3 filmes diferentes, tá? Isso. Já vou dando logo o spoiler. São 3 diferentes que vai abordar spoilerzinho, porque são, eu acho que isso tudo que nós estamos falando, né, Lúcio? Já tem na cinema, séries, não é uma coisa exclusiva do psicólogo, não. Então, eu acho que, do mesmo jeito que esses pensadores escreveram sobre isso, são alertas. Eu acho que a gente pode aproveitar isso na nossa vida, né? Como que a gente vive melhor? A gente entendendo melhor o mundo em que a gente vive. Como que eu posso ajudar meu filho? Como eu posso melhorar meu relacionamento? Como eu posso melhorar a minha própria vida particular? Porque é por isso que é molecular. E aí é um acesso, né? A pessoa sai com ferramentas e vai lendo depois sozinho, né? Está tudo aí, ninguém precisa depender de professor. Eu acho que é só primeiro o chute inicial, que às vezes a pessoa precisa, né? Para abrir tantos caminhos. Pelo menos a minha vida sempre foi assim. Eu fui procurando os saberes que poderiam me ajudar a entender, porque é quase como se a gente fosse exatamente isso, controlado. Quando a gente vê, a gente está repetindo, modelizada, né? Fazendo o que todo mundo faz. E aí fica doente. Exatamente. O curso ele é aberto para qualquer pessoa, tá? Mesmo que a pessoa não tenha nenhuma formação nessa área, como eu, por exemplo, não tenho, mas você aplica de todas as maneiras. E também serve às pessoas que estão pesquisando na área de educação, na área de saúde, de psicologia, enfim, todas essas áreas podem usufruir. E tem o seguinte, quem se inscrever tem também desconto no módulo 1. Então, pode acessar o módulo 1. Tá? Então, entra aí no link que eu deixei aí no chat para vocês participarem. Ou também pode seguir no Instagram, no Facebook do Espaço Cultural Félix Guattari, no meu também, ou no da Ela Escola Livre de Artes, no Instagram da Ela, que é onde o curso é feito, né? Então, assim, muito importante, gente. Eu acho que é uma proposta aí de realmente. Eu acho que o que a gente faz aqui é a nossa militância, né, Mônica? Esse espaço aqui é a nossa militância, entendeu? E aí você tem a possibilidade de adquirir essas ferramentas para poder mudar, né? Porque a gente tem que mudar isso aqui, gente. Ninguém está feliz do jeito que está. Então, vou passar para o Lúcio aqui. Vai lá, Lúcio. Eu vou fazer um comentário em cima do que a Mônica falou e pegando também duas falas aqui do chat de 2 pessoas que estão
Quem colocou aqui? Valsan. Bom, depois eu vejo. Gente, se aparecer uma gata aqui tigrada, que ela tá louca para vir aqui também com a gente, é a minha gata Naila, tá? Mano, desceu. Voltando. É o seguinte, teve uma pessoa... Já foi super bem-vindo aqui, Lúcio. É esse comentário do Valsan? Medo, culpa, orgulho, é esse? Obstinação? Tinha um antes. Achei. A Elizabeth tinha colocado assim, que vai se encaixar um no outro, como a Mônica falou. Por isso que eu estou pegando para linkar isso. A liberdade que defendemos não é individualista. Vamos precisar de todo mundo, né? Eu queria destacar isso aqui para comentar logo o que o Valsan no seguinte botou assim: medo, culpa, orgulho, obstinação, martírio, ceticismo, ferramentas da manipulação fascista. O que eu queria colocar aqui para vocês? Essa ideia, esse sentimento da culpa, né, por exemplo, no que a gente está falando de psicopolítica, isso é muito manuseado, isso é muito usado, isso é muito estrategicamente pensado para atingir nós, enquanto massa, enquanto população. Como assim? Mônica falou do consentimento, da fabricação de consentimento, né? Se vocês forem olhar de onde que surge as estratégias, de onde elas vêm, né? Que isso são estratégias que geraram esse conceito, são estratégias. Elas vão aparecer na Primeira Guerra Mundial, com aquele gênio da propaganda, que era o Edward Bernays, que ele vai desenvolver o quê? Técnicas, práticas, não é teoria, não é invenção de ficar abstraindo, não. Ele aplicou isso, de fazer pesquisas de campo com pessoas para potencializar o mercado de consumo, propaganda. Como? Coletando das pessoas o que havia de mais íntimo nelas para atender a algo. Olha como isso foi na Primeira Guerra Mundial. Foi assim que esse cara e outros conseguiram trabalhar o ódio aos alemães. Atenção, na Primeira Guerra, não estamos falando de nazismo, né? O Adolf Hitler, no Minha Luta, ele vai se queixar disso, né? Se queixar como? Ele vai dizer que essa propaganda poderosa, os alemães caíram e tal, estamos falando de Primeira Guerra. Por que eu quero dizer? O que isso tem a ver com culpa? Tudo. Quando o pessoal de estratégia de propaganda e marketing vem ao longo do século passado, do início, desenvolvendo técnicas, mapeando desejos, medos, o medo do comunismo, a ameaça vermelha que surge no final da década de 20, já passada, e que a gente conhece muito bem, as fantasias, né, exploradas como medo, que são usadas para atacar governos, para atacar pessoas, para atacar partidos, né? E o que isso só tem a ver com culpa? Tudo. Essa tríade que eu estou destacando aqui, ela é a cara e a feição desse neoliberalismo, né, apontado com essa máquina digital do modo como estamos falando. Por quê? Hoje a gente vê muito... Ontem eu estava conversando com alunos meus do ensino médio justamente sobre isso. A questão dos Ubers. Vou falar de geral, uberização. Tem vários tipos. Tem de automotivo, tem de alimentos, tem de tudo, né? Daqui a pouco vai ter de outro serviço e tal. Veja bem, pessoal, não é uma crítica ao trabalho nenhum se critica. Eu estou falando dos métodos usados e da ausência de garantias, né, e de proteção que há a quem presta esse serviço com Uber. A galera que vai trabalhar, em sua esmagadora maioria, pelo menos até onde eu sei, e conversando, inclusive, com alunos meus, a sensação que dá é justamente o que está falando, de liberdade. Eu faço o meu horário, né? Eu transito, eu não estou dentro de uma loja, de um espaço fechado, eu transito nos lugares para entregar alguma coisa, para buscar alguém, e eu faço o meu horário, ou seja, eu sou livre, ou seja, eu tenho a possibilidade, aspas, olha o raciocínio, de vencer, de conquistar, quanto mais eu puder trabalhar, quanto mais eu fizer o meu horário, eu sou senhor do meu trabalho, eu vou chegar lá e tal. E a gente sabe muito bem, eu perguntei outro para o aluno, tá, mas vem cá, vamos pensar junto aqui. Vamos ver uma hipótese, né? A pessoa pede uma comida, alguma coisa, alguém vai entregar e tal. A pessoa cai na rua. Um exemplo, né? Aí ela se esborracha, se machuca e cai tudo e tal. O local que está vendendo a comida vai dar novamente e tal? Não, é do seu próprio bolso e tal, não sei o quê. Então, veja só, não há garantia de nada.
A culpa por não atingir o sucesso individual, ou seja, se eu não conseguir fazendo o meu próprio horário, sendo senhor de mim, eu não tenho patrão, eu faço a minha hora. Veja só, não precisa me chamar a atenção, que eu sei que é uma ilusão, mas essa é a sensação que dá. Se eu não vencer, o culpado sou eu. Olha a entrada que a gente está vendo, né? Num momento que a gente está vivenciando, de um modo geral, que nós estamos aprendendo, nós estamos descobrindo a boa medida com o virtual e o presencial. Estamos descobrindo, claro que estamos. O pessoal não adora comparar o Brasil com a Suécia não está lá voltando atrás da digitalização da educação, que é uma discussão que deveria ser secundária, né? Porque o problema não é digitalizar a educação, é educar digitalmente primeiro. Né? Porque os efeitos psíquicos desse excesso, evidentemente, vai ser baixa de percepção, baixa de atenção, vai alterar essas importantes partes do psiquismo que funcionam, que a gente chama de funções. É claro que vai alterar, se você vai descorporizar, colocando tudo no mundo digital, sem presença, sem toque, só no mundo virtual. Então, eu só queria destacar essa questão da culpa e do medo, né? Como isso foi pensado, sim, e foi estrategicamente utilizado nesse momento que as pessoas agora... Eu vejo isso no dia a dia, gente, na clínica, inclusive. As intensidades de depressões, das mais variadas manifestações que elas exigem. A depressão ela não se manifesta só de um modo. Ela tem intensidade. Você pode, às vezes, saiba quem não saiba, uma pessoa extremamente eufórica, vai para balada direto e tal, ela está deprimida e não sabe. O polo da euforia pode indicar também um movimento da pessoa esgotada, se sentindo coagida pelo mundo, se sentindo oprimida e reagindo àquilo daquela maneira, como pode estar chapada numa cama, né? Sem ânimo para fazer nada, desgostosa, se sentindo não amada e tal. E é aí que entra a questão que a colega colocou aqui, que eu queria destacar. A liberdade que nós defendemos, talvez até, quem sabe, a felicidade, ela não pode ser individualista, né? Ao outro também, entendeu? E a gente está exatamente, eu acho, né, inclusive com experiências vividas aqui no Brasil, vivendo um momento de uma explosão muito intensa desses egoísmos, desses narcisismos, né, desses ensimesmamentos, né? Uma competitividade violentíssima, né? Eu vou ser o melhor, e não vai ter, não adianta. Esse sossego, isso é uma ilusão, que as pessoas vão ser senhoras de si todas ao mesmo tempo, se elas puderem. Isso está sendo vendido, isso é falso, sabe? E essa colocação que eu queria fazer, né, diante do que esses dois parceiros aqui no chat colocaram, que a Mônica disse. Maravilha, maravilha. E essa coisa que você falou, acho que foi Mônica, né? Não lembro quem falou ou Lúcio, sobre vergonha e culpa, né? Essa culpa cotidiana, né? Porque, assim, ela é muito, muito introjetada na gente, né? Eu todos os dias eu acordo, eu tento trabalhar essas expectativas dentro de mim, entender o que é de fato responsabilidade minha, o que eu preciso resolver, porque eu estou tendo essas experiências de, né, esses conhecimentos, eu tô conseguindo entender, ter um distanciamento a respeito disso. Mesmo eu tendo essa consciência, esse elemento da culpa, da pressão, de que você tem que ser o melhor possível, de que você não dá conta, né? Eu tinha a mania de fazer assim, sei lá, 50 itens num dia. Era absolutamente impossível de ser realizado aquilo, né? Então, é muito difícil lidar com isso, se manter saudável, né? De alguma maneira, o corpo vai adoecendo, ou você vai adoecendo emocionalmente, você vai buscando vícios e coisas assim. Então, assim, como é que vocês veem isso, né? Quer dizer, até acho que foi a Elizabeth que falou, né? A gente tem que pensar coletivamente. Falar sobre isso aqui é pensar coletivamente, é tentar trazer coletivamente essas reflexões. Mas como é que vocês veem isso no campo do indivíduo, né? Como é que o indivíduo consegue lidar, né? Eu tenho uma amiga que teve a crise de burnout, ela era uma excelente profissional que se dedicou quase 30 anos a um banco daqueles
deu muito dinheiro para o banco. Quando ela teve algum tipo de dificuldade de cansaço, ela foi chutada, entendeu? Então, quer dizer, como é que é isso? Como é que é esse nível de como é que a gente lida com essas questões, né? Mônica. Então, eu acho que primeiro, sabe, eu acho interessante falar dessa questão da culpa, que eu insisto, gente, o território religioso aqui no Brasil é uma coisa indescritível, né? Então, todo mundo deve lembrar que a gente fala por minha culpa, minha máxima culpa, tem que ir para o confessionário. Inclusive, a gente estava estudando a questão das torturas. Antes de torturar, tem a confissão. Então, a gente tem esse aparato aí, um território religioso já que apoia. Outra coisa, sabe, Valéria, que às vezes as pessoas não gostavam muito que o Guattari falava. De vez em quando o Guattari falava. Então, por exemplo, quando ele dizia, não foi porque tirou as grades do hospital psiquiátrico que acabou o problema da luta antimanicomial, porque só tirou porque tinha grade química. E aí a gente fala, não é só porque você tornou consciente o seu inconsciente, porque você racionalizou a sua culpa, que a culpa some. Não, entende? Por isso que tem um problema sério, que o Guattari fala, do imprinting. Então, isso a gente tem que refletir nesse momento, né, Lúcio? Porque com todo esse bombardeamento digital, com a velocidade da informação, com a programação dos nossos comportamentos cada vez mais cedo, em fases mais precoces, mais profundo fica. Por isso, quando a gente fala assim, a pessoa teve estresse pós-traumático, tá bom, como é que volta o trauma? Ela não pode se aproximar de nenhuma situação que relembre aquele trauma, que é como se tivesse ativo o sininho, sabe como é que é? Então, várias situações. Aquilo volta. O tal do retorno do reprimido, lembra? Do recalcado? Tem muitas vezes que não tem nada reprimido, nem nunca foi reprimido. Por isso que a gente fala, como é que... porque foi na época medieval. Gente, a gente encontrou, na época da ditadura, torturas na mesma base sádica da época medieval. Não era porque lá era liberado, que agora aqui não é liberado, que não acontece. Então, isso é uma coisa importante a gente entender, que todos os territórios de subjetividade estão agindo na sociedade e na gente. Então, preciso um trabalho profundo. E agora, coitada que teve burnout, eu nunca ouvi falar de ninguém que teve burnout que não fosse um excelente profissional. Nenhum. Todos são excelentes profissionais que se dedicam a tudo. E burnout quer dizer o quê? Queimou. Queimou, porque foi numa tal aceleração, uma tal velocidade que foi queimando tudo. Então, a pessoa fica exausta. Então, antigamente, eram só educadores, depois passou para médico. Entende? Eu estava na França, quando surgiu pela primeira vez essa palavra, do burnout, que depois entrou em todas as profissões. Por quê? É um exagero, uma autoexploração. Aí não precisa nem o patrão cobrar, é você mesmo que se cobra. E aí, querida, o negócio leva ao esgotamento. Agora, o empresário, o dono do banco, o banco está preocupado com isso? Não. Infelizmente, nós somos peças descartáveis. Esse que é o problema dessa sociedade neoliberal, da maneira como que o capitalismo ou o socialismo burocrático se construiu. A coisa menos importante é o ser humano. Infelizmente, eu não sou muito otimista com relação a isso, porque vai mudando o formato, mas parece que nós apoiamos esse modelo. Né? A palavra que as pessoas têm horror é comunismo, socialismo, tem pavor, porque né? Vai taxar as grandes fortunas. Gente, não vai taxar a gente, não. A pessoa defende certas coisas. Por exemplo, você tem grande fortuna? Não, então, o que você tem a ver com isso? Não é? Essa coisa da informação, né, Lúcio? Engraçado, você falou agora, mas comunismo, sabe? A impressão que eu tenho, ainda mais de um tempo para cá, é que desperta uma coisa como se fosse assim, perda, né? Perda. E fazendo aqui essa imagem,
de pessoas, inclusive, que a grande verdade é perder o quê? Né? Perder o quê? Entende? O que aquela pessoa tem para perder? Porque se ela parar de trabalhar, exemplo, 10 meses, 1 ano, ela quebra, ela vai à falência, ela precisa do trabalho, só que ela acha que ela não precisa do trabalho. Porque, enfim, tem um padrão de vida X e tal. É um problema. Voltando à questão que a Valéria perguntou, não sei se eu tenho resposta, sabe, Valéria, mas eu acho que assim, um caminho é entender, tentar pensar e refletir sobre esses afetos, sempre pensando na questão de desmontar o que é preparado para nos conduzir e nos influenciar. Exemplo, que a gente está falando da rede, né? Eu vou usar 2 exemplos aqui. O YouTube, por exemplo. O YouTube mudou de um tempo para cá. Eu andei conversando isso com algumas pessoas. A lógica algorítmica do YouTube mudou. Alguma coisa eles fizeram que eles alteram ao bel prazer, mas veja só, isso não vai ter fim, né? Vocês querem ver que coisa paradoxal? Essa plataforma aqui, ela foi criada num momento em que se acreditava que a internet seria um território livre, né? Aquela proposta lá inicial da internet. Jovens, amigos se reúnem e criam um aplicativo, que genial, com toda a liberdade e tal, e vira uma big empresa, uma big máquina de fazer dinheiro usando propaganda. Essa que é a verdade, né? Que junta Google, Gmail, YouTube, Microsoft, LinkedIn, WhatsApp, Facebook, Instagram. Essa que é a realidade, ou seja, a imagem do Eldorado explorado. Qual a saída para isso? Eu acho que um ponto não é saída, um ponto é entender para tentar desmontar. Outra coisa, a questão da culpa, não há muito o que fazer quando a gente passa para esse modo de manipulação que vai manipular esse afeto cobrando das pessoas, né, produção e projetos, ou seja, movimento. Né? Se lembra do início da nossa conversa hoje, a Mônica falou assim, sociedade disciplinar, aquela em que as pessoas ficavam confinadas, trabalhando em lugares e tal, da serpente e da topeira, que são imagens que os autores lá, o Foucault e depois o Deleuze vai trabalhar, e o Han também. A serpente que ele usa a imagem é o quê? Ela tá solta, ela cria o espaço se movendo. É o que nós temos a impressão. Por isso que eu falei daquela imagem de controle por cifras e números, que é como nós somos hoje controlados. Cifras e números como? Nós somos cifras e números. Nós somos senha para entrar aqui nessa conta, para poder... Vocês aqui que estão aqui logados, vocês entraram com a senha do Gmail. Nós somos números do RioCard para passar. Nós somos número do CPF, que todo lugar agora pede. Até a farmácia pede. Outro dia me pediram que estava na promoção do Orflex. Aí falaram, você quer? Está na promoção. Eu falei, não, mas eu não estou com tanta dor. Eu não tenho dor para comprar 2 pacotes. Porque... Gente, é muito esquisito. Eu cheguei a fazer um vídeo, mas foi para mim, que eu não vou entrar na maluquice de postar isso. Eu estava voltando aqui num quarteirão próximo da minha casa, 4 farmácias num espaço um pouco menor do que um quarteirão, numa linha de esquina a outra. 4, atenção, de donos diferentes ou não sei se é o mesmo dono, mas com outro nome. 4 farmácias. Quer dizer, haja medicação, haja remédio, haja sofrimento, né? Haja doença, para tanta farmácia proliferando, né? Cada vez mais. Enfim, pensando aqui sobre o que Valéria falou. Flex é um veneno. Eu andei no Leblon outro dia com a minha... eu andei no Leblon outro dia com a minha madrinha para nós almoçarmos, os restaurantes fechados. Uma quantidade enorme de restaurantes fechados e a quantidade enorme de farmácias abrindo. Então, olha que coisa interessante a gente pensar nisso. Aqui também onde eu moro, o que mais abre é farmácia. Quando a gente fala da indústria farmacêutica, que a gente fala, isso aí já foi uma reflexão em Ijuí. Nós ficamos 15 dias lá num Versus, discutindo o SUS. E, no final das contas, por que o SUS não é um sucesso total? A indústria farmacêutica foi a conclusão, e era um grupo de 50 pessoas, estudantes, profissionais, todo mundo discutindo. Ô, Mônica, um parênteses rápido, que me caiu agora uma ficha aqui. E tem um detalhe, você falou dos remédios, e 2 pessoas colocaram aqui. Se a gente pensar nessa questão do remédio, corpo e mente,
É óbvio, tá? Mas o que se espera do remédio? Que ele vai aplacar algo, tá? Gente, olha só, em alguns casos precisa tomar. Que a gente tem um pessoal que foi bloqueado e tal, tem pessoas que escrevem de tudo aqui, né? Então, assim, a gente precisa de remédio às vezes, mas o remédio, a ideia dessa proliferação, dá a impressão, às vezes, de que é para aplacar, entendeu? Porque, veja só, o ideal, até na medicina antiga, bem lá atrás, não é o remédio. O ideal é o modo de vida da pessoa, que a gente chama de dieta. Dieta, na nascente, que a medicina fala, ela não é para a pessoa emagrecer, não é estética. A dieta é modo de vida. É o que você vê, é o que você respira, é o que você bebe, é o que você troca, né? Aonde você mora, como você conduz o seu corpo, a sua mente. O remédio ele entra para dor, remédio, a placa, anestesia, volta. Também muito por aí. Com exceção, é claro, daqueles casos urgentes que a pessoa precisa tomar uma medicação. Mas eu acho que isso que a gente está apontando também, dentro dessa perspectiva desse quadro, se encaixa nesse sentido, entendeu? Dessa imagem que eu falei do vídeo, eu gravei, que está guardado. Não vou postar, menos que um quarto. Conta, mais. Olha, tem alguns comentários aqui. Tem esse comentário do Jorge que eu agradeço aí você compartilhar, né? Ele falou: até os 32 anos eu não consegui me formar e nem ter uma profissão. Eu senti tanta culpa que tentei o suicídio. Isso é muito complicado, porque a gente vive realmente nessa sociedade que exige máxima produtividade, reclamação nenhuma, você tem que suporte, né? E, por exemplo, eu fui ao cinema essa semana, porque a gente foi falar sobre o filme da Barbie lá no Tríptico. Fazia muito tempo que eu não ia no cinema. E eu fui aqui no cinema no Shopping Eldorado. Uma quantidade enorme de propaganda, né? Eu não tenho televisão desde 2013. Então, eu não assisto televisão, eu não assisto propaganda. Eu pago o YouTube Premium para não ver a propaganda. Então, eu não vejo propaganda. Mas, assim, quando eu entrei lá, as propagandas que já tive, eu comecei a me sentir completamente sufocada pela quantidade de propaganda. Entende? Porque é muita propaganda, né? Eu ia na casa da minha mãe, antes da minha mãe falecer, ela ligava 2 televisões simultâneas, em canais diferentes. Ela punha uma na sala, outra na cozinha, porque ela queria ouvir barulho, ela não queria se sentir sozinha, entende? O que era ruim, porque, na verdade, a gente tem que saber estar conosco, né? Estar conosco faz parte, nós somos espíritos individuais, entende? A gente tem que lidar com... Não, era uma... Ficava ao mesmo tempo, dava para ouvir. Eu entrava lá e falava: mãe, pelo amor de Deus, vamos desligar as 2, vamos conversar. Vamos... Eu não... é um torpor. Você fica com essa quantidade de informação, é um torpor. Então, como eu estou desacostumada, o pouco que eu ouço, eu me sinto muito mal. E eu vivi numa casa, meu pai amava a televisão, ele tinha televisão em todos os cômodos da casa, inclusive no banheiro, com canal, com os canais. Então, ele ia lá fazer o número 2, assistia com todos os canais lá. E ele gostava. Então, é muito tumulto, entende? Quando você sai desse tumulto, é que você dá conta de onde você está. Né? E além desse tumulto compre isso, coma aquilo, é tudo artificial, é tudo comida industrializada, é remédio, é tudo que você não precisa, entende? Você não precisa de tudo isso, não precisa. Isso é colocado na nossa cabeça. Você precisa comprar o sapato X, você precisa pagar a tal coisa. O que a gente precisa, eu acho que o que a gente precisa é de conhecimento. Conhecimento a gente precisa, porque isso ninguém tira de você, entende? Então, eu não tenho problema em comprar livro, porque ele me traz coisas positivas, né? Agora, é muito difícil você Mas você sair fala sobre isso, minha mãe também eram 2 televisões ligadas. Então você tem 2 informação... televisões ligadas, eram. E aí, o que o Guattari fala, a falta é introduzida. Você está assistindo isso, é introduzida a falta. Você passa a ter necessidade. Entende? É porque é uma sociedade de consumo. Eles precisam que a gente compre. Então,
tem que vender. Como que vai vender? Só se criar a falta. Você acha que está faltando, então você precisa... Inclusive, o YouTube, o que ele cobra dos canais, né? O like, a inscrição, que a gente fala com a galera, todo mundo que tem canal e tal, é para quê? Para ele poder veicular propaganda. Essa que é a real. Né? Essa que é a real. E os canais ficam reféns, né? E a gente quando a gente pede o like, é porque realmente precisa, porque senão você não consegue, você não chega nos lugares, entendeu? Então, assim, é um lugar esquizofrênico aqui, porque eu estou trazendo conhecimento, o conhecimento abre a cabeça, mas eu preciso desse mecanismo comercial. Aí, ó, like pessoal. Por quê? Se não tiver a quantidade de like, você não propaga essa informação. Então, é muito complexo isso aqui. Não é fácil, não. E olha, a Ananda... Mas aí tem uma observação... Oi, Mônica. Não, só para falar, a Ananda Sem Graça, que ela está sempre aqui com a gente, ela fala assim, conhecimento é coisa de comunista. E a Roberta que está fazendo um curso aí com a gente, né, com você, ela falou, hoje em dia me apresento dizendo que sou comunista. Ou seja, a Roberta já está chutando pau, já está quebrando já está, não é? Porque eu acho que a gente tem que fazer isso. A gente tem que falar esses termos que são tidos como horrorosos, comunistas. Sim, são. Ou comunista, ecossocialista, entendeu? Sei lá, termos aí que querem um mundo completamente diferente desse que a gente vive, né? Vai lá, Mônica, desculpa. Exatamente. Não, porque o Guattari tem uma parte que ele faz um comentário grande da televisão, né, da passividade que a pessoa fica diante da televisão. Ao mesmo tempo, fala do consumidor também na passividade de ficar consumindo. Então, aí, nessa questão da passividade, e, ao mesmo tempo, nós vivemos num ritmo aceleradíssimo de exigências, que aí a gente vai encontrar lá o Deleuze e o Biochurran falando de uma questão que é da contemplação, de que não se contempla mais, não se para mais. Porque eu acho que esse esgotamento que a gente estava falando aqui, da sociedade de cansaço, e eu me lembro que o médico psiquiatra que eu trabalhava, às vezes a pessoa falava assim, nossa, mas o senhor me receitou esses remédios todos para eu dormir e tal. Ele falou, você tem que descansar a mente. Você não adianta nada você tomar esse remédio se você não dormir, você não descansar. Não, mas doutor, eu tenho que trabalhar. Então, não precisa tomar remédio. Você vai ficar sem dormir, já que você quer trabalhar 24 horas por dia. Então, você não pode reclamar que você não... Se você não pode dormir, como é que você vai querer um remédio para dormir? Né? E a coisa dessa questão da medicação, acho que o Lúcio falou muito bem. Está falando do Dorflex, esse remédio para dor no corpo e tal. Por que será que a gente está todo mundo com dor no corpo, gente? Imagina as atividades que a gente fazia antigamente. Agora a gente fica o tempo todo sentado olhando para a telinha e não sei o quê. Eu estou usando óculos que eu nunca usei na minha vida. Eu acho que foi por consequência que eu comecei a usar demais essa questão do computador, da tela, não sei o quê. Eu senti essa diferença na vista. Quer dizer, então a gente tem que analisar um pouco o tipo de vida que a gente quer ter e o que vai ser isso, as consequências disso no futuro. E que será que essa coisa que eles estão vendendo é tão bom para a gente? Assim, já que a gente tem tantas histórias que as pessoas que se adaptam ao sistema têm um fim de vida desagradável. Minha mãe sempre falou, no final eu trabalhei 37 anos para gastar minha aposentadoria toda em remédio. Então, eu acho que é bom a gente problematizar bem, porque dá para viver diferente. Eu acho interessante, o Roberto fala que eu sou comunista. Isso aí, já descobriu que tem que viver de uma outra forma. Não é? Não tem que se viver de outra forma? Valéria, Mônica, olha só. Exatamente, exatamente. Ó, só essa palavrinha aqui do Gabriel. Agora ninguém vê mais TV, mas está 24 horas no celular, é complexo. Eu
eu tô com problema, gente. O celular é quase que como se fosse uma extensão da minha mão. Eu preciso me desconectar dele, porque, inclusive, deve ter os raios aí, as coisas que prejudicam a saúde. Gente, olha só, exatamente, eu ia falar do comentário Gabriel Blasco, não é isso? Isso. E acima ele tinha feito também, passei por uma limpeza mental para perder o vício de manter a TV ligada, isso foi ensinado para nós. Pois é, veja só, esse aparelho aqui é muito útil, tudo isso é muito útil, tá? Então, são assim, comentários baseados em observações e que servem para a gente refletir. Primeiro, Mônica, eu também acho, e o Byung-Chul Han, ele destaca muito em alguns livros dele isso. Como que é importante, eu concordo com ele, eu não discordo disso não, acho que ele está certíssimo. Como que é importante, eu já vou falar da frase do Gabriel, o quanto que é importante o espaço nosso, né, interno, no nosso ser, para a dúvida, para a lentidão, para lidar com a diferença, que é a negatividade. Para isso que existe escola, para isso que existe a nossa vida corpórea, mental, do presencial. Para a gente não poder lidar com o mundo onde aquilo que não me agrada, eu cancelo, eu bloqueio, não é verdade? O mundo do virtual tem essa loucura, né, do cancelamento, lacração, que um dia a gente pode até falar só sobre isso aqui, que acho que vai ser muito legal. E agora entrando no comentário do companheiro que está aqui no chat, o Gabriel. Isso que eu vou contar para vocês, eu tenho observado naquele grupo, eu faço parte de um grupo, um núcleo de pesquisa, tá, de professores e pesquisadores da PUC, junto com a Secretaria de Educação, né, eu sou servidor de lá, e com a FAPERJ. Chama-se o Núcleo de Pesquisa em Educação e Cultura Digital no Ensino Médio. Uma das coisas que eu tenho observado, gente, de um bom tempo para cá, mas tentando entender, sem pressa, sem essa afobação de querer logo construir uma resposta, observar e olhar. Muitos casos de jovens que nasceram nisso aqui. Eu estou me referindo ao smartphone de toque, que tem uma diferença. Por quê? É esse que com a mãozinha a gente desliza e faz tudo. Você conecta, fala, cancela e tal, não sei o quê. Quando a gente consegue, em sala de aula, quem dá aula aqui sabe do que eu estou falando, principalmente para jovens. Quando a gente consegue, em algumas turmas, né, avançar na batalha, galera, vamos deixar o smartphone guardado, vamos aqui, estamos em aula, entendeu? Porque, olha, isso aqui... na rua, no metrô, em qualquer lugar. Quando a gente consegue, a maior parte deles, mesmo que seja uma maioria menorzinha, por pouca diferença, faz esse movimento com o corpo aqui que eu vou dizer. Coloca o celularzinho e faz assim. Abaixa a cabeça e deita. Na última vez que isso aconteceu, que foram vários, eu cheguei e falei, tá com sono, cansou? Aí ela levantou, riu, e, tipo assim, como se estivesse confirmando, né, naquele momento que eu estava observando isso, que ela não estava conseguindo manter, sustentar, né, um olhar, uma escuta, né, uma troca ali. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É muito provável, né, que essa experiência digital, que a gente está indo no olho do furacão, ela tenha desenvolvido em muitas pessoas uma redução na capacidade de frustração. Ou seja, às vezes tu está assistindo uma aula é chata mesmo. Eu não vou achar que a minha aula é maneira para todo mundo, a do fulano. Às vezes você está conversando e tal, mas não é por isso que você vai bloquear na rua a pessoa, tá entendendo? Eu estou entendendo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a tolerância, né, a essas frustrações que até então eram incontornáveis e que fazem parte da Constituição, de um tempo para cá, isso está se mudando, isso está ficando mais líquido, para usar aqui a palavra do Bauman, né? Ou, falando como o Han e como o Deleuze, na linha da sociedade do controle, isso não está aparecendo mais em muros, isso aparece no plano virtual, em vários fenômenos, né? E eu acho que nós temos que ter, essa é uma opinião pessoal, uma exigência de que não haja pressa disso. Parar com essa coisa e responder logo. O primeiro passo para você agir é entender. Olha o que aconteceu aqui no Brasil. As pessoas que estão aqui presentes, que têm internamente a sua convicção de que nós passamos por um golpe continuado, que é o que eu tenho a convicção disso, né? Olha como isso se deu em certos aspectos. Eu vou elencar algumas vias que se juntaram com espionagem,
com manipulação de dado e informação invasivo. Vão ver Snowden, vão ver outros, vão ver denúncia até do Domênico Lossurdo, 2010, falando de outros países. Se deu com traição interna, né, como todo bom golpe tem. Vai ver, Aristóteles fala isso lá na política. Os golpes mais letais e tal, eles começam com traição interna, claro, né? Contou com propaganda subliminar, eu estou usando aqui a palavra subliminar quase como um sinônimo de inconsciente, para a gente não ficar fazendo aqui hermetismos com conceitos psicanalíticos. Então, isso foi usado com muita força, num plano onde nós não temos ainda a experiência de fazer medição de conhecimento das consequências disso. Nós não temos, não deu tempo. E tem gente que não se ligou nisso ainda, tá entendendo? E não vai ter jeito, penso eu, de compreender para modificar esse quadro, para melhorar, para tentar escapar disso para uma outra situação, que não seja tentar lançar compreensão sobre, para modificar sem essa cobrança neoliberal do imediatismo, né? Que isso é uma cobrança, né? De ter que mudar. Não tem que mudar. Isso já aconteceu aqui. Nós aqui, no caso, geopoliticamente, politicamente, já mudamos, né? Melhoramos a nossa situação, elegemos Lula. Então, agora é um outro passo, né? Estamos tentando modificar a relação que as pessoas têm agora com esse universo digital, que inclui a vida da educação, que inclui a vida da saúde, que inclui a vida da segurança também. Temos as câmeras agora vigiando, né, o que acontece no nosso violentíssimo Brasil. Então, acho que agora é a hora da ficha cair, digamos assim, para nós podermos mudar agindo, né? Com todas essas observações que a gente está fazendo aqui. Exatamente. A minha mãe, só para fechar, a minha mãe de 91 anos, né, dá muito beijo nela, Maria Amélia, uma mãe de 91 anos, enche ela de beijo, né, abraça muito. Diz que o mundo está muito quadrado, cada um quadradinho. Exatamente. As relações elas estão travadas, né? Olha, a gente vai. Eu vou pedir para vocês deixarem o like aqui, porque dentro desse universo aqui tecnológico do YouTube, a gente precisa disso de qualquer maneira para poder propagar. E você lembra daquele vírus do Independence Day, aquele filme lá que ele botava o vírus na nave? Tipo, eu acho que o vírus na nave é o que a gente faz aqui, é o conhecimento, é a forma da gente poder propagar essas informações e aí se transformar, né? E o Jorge colocou aqui uma frase que eu acho muito boa, que ele falou assim: como Gandhi, eu desejo me tornar a mudança que quero para o mundo. Então, eu acho que a gente aqui é essa proposta de mudança, né? Gente, nós vamos... eu vou só pedir para a Mônica fazer um fechamento. A gente vai ter que começar a fazer a nossa live um pouco menor, né? Para ela estar dentro do tempo aí da TV 247, né? Então, só lembrando... Do quadradinho. Do quadradinho, temos que estar. Então, lembrando que eu deixei o link aqui do curso do link do livro do Lúcio, e o curso da Mônica também está aqui. Eu acabei de colocar novamente aqui para vocês participarem, porque eu acho que é uma oportunidade muito legal, autoconhecimento e assim, a Mônica sabe tudo, né? A gente sabe muito bem disso aqui. Mônica, enquanto você... Não. Inclusive, semana que vem, né, Valéria, nós vamos tentar trazer em debate a inteligência artificial, né? Nós vamos ter, exatamente. Né, a gente está puxando esse debate que é novo para todos nós. Não é que saiba tudo, não. Eu queria só que você botasse a última frasezinha do Guattari, porque que eu trouxe da próxima vez bem mais bonitinho, gente. Foi só na tentativa do novo formato. Peraí, é que eu já coloquei aqui antes a foto, só para o pessoal lembrar, tá? Do curso que começa amanhã com a professora Mônica Silva, e vai ter a Jaqueline Muniz na primeira aula, o professor Chico Teixeira na segunda, o Lúcio Massaferri na terceira e a Sara Wagner York na quarta. São convidados aí, vão estar com a Mônica para poder fazer, né, dar o seu depoimento aí dentro do curso
Introdução à Esquizoanálise do módulo 2. Então, entrem aí no link para vocês poderem participar, tá bom? Vou pegar aí a frase. Essa aqui é a última frase do Guattari, Mônica? Aquela terceira, né? Que eu separei. Tá lá no Revolução Molecular. Essa as daqui, pessoas, de fato, isso. Só serve para enquadrar, canalizar. Enquadrar, canalizar, no sentido da teoria da informação. Um trabalho de semiotização. Semiotização é o trabalho de dar símbolos, de representação. Isso é uma coisa muito importante, a gente entender o que significa o abstrair. Entende? Isso vai ser interessante, porque na neurociência diz que é uma característica do cérebro humano. Então, a gente está vivendo um mundo de representação. Esse é um problema sério que a esquizoanálise traz. Não tem que interpretar, não tem que representar. Então, a gente é o trabalho de semiotização, que passa cada vez mais pela televisão, pelo cinema, pelos discos, pelas histórias em quadrinho. Agora a gente tem que falar todo esse complexo sistema digital, entende? Que ele, na época dele, não tinha. Tinha começado apenas a internet. Depois ele fala do rizoma, que é essa rede, né, de comunicação digital. Olha para onde é que foi. Então, o negócio ainda vai longe. Por não agenciar tais processos maquínicos segundo finalidades assumidas coletivamente. Por isso que, quando a Roberta fala do comunismo, várias coisas, a outra falou do individualismo. Então, os processos não têm finalidades coletivas, são finalidades individuais. Chegamos a uma espécie de intoxicação semiótica generalizada, que é a questão de você viver em cima da representação, em cima dessas abstrações das crenças, das ideologias, entende? Isso acaba manipulando o nosso comportamento muito mais do que as necessidades reais, né? Então, se você imaginar, como você falou da alimentação, até a nossa alimentação é artificial, é uma invenção. Parece que é comida, mas não é. Cada vez mais. Fast food. Parece que é comida, não é. Então, eu acho que a gente tem cada vez, não é? Então, eu acho que essa questão volta aquele negócio do Guattari, né? Desterritorializa, aí produz o quê? É igual que não dá para ficar no vácuo. Quando você faz o vácuo, o ar não entra correndo. Se você desterritorializa, você tira a coisa natural daquele território existencial, tira, imediatamente vai aparecer um território artificial produzido pelo sistema que nós estamos vivendo. Entende? E essa artificialidade que está em tudo atravessa nossas relações, nossa alimentação, nossa maneira de viver. Quer dizer, a gente está vivendo num mundo de ficção, praticamente, né? A gente está vivendo uma ilusão. E isso, para o ser humano, é um sofrimento incrível, é enorme o sofrimento de você viver. Isso que seria a própria questão da psicose. A psicose não é, um dos sintomas não é delirar? O delírio? Você viver num mundo que não é real? Então, a gente tem que pensar o que significa isso. A gente está cada vez mais distante das coisas básicas da humanidade. A terra, o ar, a destruição do meio ambiente. Tudo isso vai contra o que a gente deveria estar preservando. Por isso que a gente está num movimento muito adoecedor, o que é uma pena. Então, eu acho que é um momento muito importante a gente problematizar. A gente está tendo bomba agora. Isso tem cabimento? A gente está tendo guerra? Agora vai outra guerra. Parece que vai entrar em guerra com o Níger. Já não basta a Ucrânia, agora vai ter Níger. Olha que absurdo. Ai, meu Deus, é muita coisa. Muito bom estar aqui. É muita coisa, mas eu acho que nós temos que firmar, puxar o freio de mão e tentar ver que aqui no Brasil não se reproduza tanto essa coisa de extrema-direita, porque já viu que não dá certo. A gente não pode viver imaginando que a gente quer viver como europeu ou como americano. Entende? Essa colonização mental é horrorosa. O Lúcio deixou aqui, convido a turma toda da comunidade 247 a conhecer depois o trabalho que faço no meu portal Fio do Tempo. Abraços afetuosos. Ele já está aqui, já deixou a mensagem.
Entra lá no portal Fio do Tempo para você ver. Tem muita coisa legal, além do livro dele, né? E muitos vídeos interessantes. Então é isso, gente. Obrigada. Então, quem puder, entra aí no site do Lúcio. Quem puder, faça o curso da Mônica e deixe o seu like aí para a gente poder propagar cada vez mais. Semana que vem vamos falar, então, de inteligência artificial. Então, esperem aí que vai ser muito legal. Estamos aprendendo, né, Valéria? Exatamente. Todos. Lúcio, suas palavras aí de despedida. Agradecer a todos vocês, todo mundo que está aí no chat, fazendo colocações. Mônica, mais uma vez, Valéria também, adoro estar aqui com vocês conversando. É isso aí, vamos continuar nos encontrando, né? Pensando, agindo, acolhendo, né? Questionando, para ver se a gente modifica para melhor o que pode ser modificado. É isso. Só uma dica, que teve mais de uma pessoa que perguntou aqui, Mônica falou de início, ela abriu a nossa conversa hoje com isso. O pessoal que quiser dar uma olhadinha um pouco mais, né, profunda na ideia de sociedade do controle, eu fiz um vídeo chamado Sociedade do Controle, que deu um trabalho danado, mas ele está muito bem feito. E eu usei o Gilles Deleuze falando, eu peguei uma conferência dele, fiz um corte de 3 minutos e encaixei uma fala do Byung-Chul Han, um corte também de 5 minutos, que, gente, está muito legal para vocês entenderem, quem tiver interesse, essa passagem de sociedade disciplinar para psicopolítica com sociedade do controle, sem querer dizer que um abandona o outro. Não é isso. É um movimento, entendeu? E está muito claro ali, é muito legal, e o Han, inclusive, fica colocado ali de onde que ele vai desenvolver a ideia, tá? É um vídeo tranquilo, em linguagem bem aberta, um momento de fala dos dois, bem bacana. Está lá no portal Sociedade do Controle, na aba Vídeos. Valeu! Maravilha, Mônica! Esse vídeo, amei. Um trabalho maravilhoso. Parabéns, Lúcio. Muito bom. Esses seus cortes de vídeo são muito bem feitos e muito bons. Mônica, então termina com a nossa frase maravilhosa. A prática da felicidade torna-se subversiva quando ela é coletiva. Adoramos, né? Vamos praticar muito felicidade. Bom. Muito bom. Nos vemos semana que vem, gente, falando de inteligência artificial. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal.